Agora eu quero trazer um outro tema que, com o apoio do Banco do BRICS, sob o comando de Dilma Rousseff, falando nela, foi formalizado nesta terça-feira um investimento bilionário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. É um assunto para o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora, e eu já te pergunto qual é o montante, hein, Anelli? Bem-vindo. 2 bilhões e 600 milhões de reais, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Uma carta compromisso assinada pela presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, formalizou um investimento que, em dólares, chega a 495 milhões. Investimento esse do Banco, então, dos BRICS, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é o equivalente a esses 2 bilhões e 600 milhões de reais que eu disse agora há pouco. Esses recursos vão ser divididos em duas partes. 200 milhões de dólares para infraestrutura, incluindo obras em rodovias, em pontes, em vias urbanas, estradas e outras instalações, e os outros 295 milhões de dólares vão ser canalizados pelo Banco Regional do Extremo Sul, o BRDE, e destinado esse montante, então, às necessidades do Rio Grande do Sul, como projetos de mobilidade urbana, de recursos hídricos, saneamento básico e de infraestrutura social. Para totalizar o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais, que foi então o total anunciado hoje, outros 620 milhões de dólares serão concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e pelo Banco do Brasil, para serem aplicados exclusivamente no Rio Grande do Sul para financiamento de pequenas e médias empresas, obras e proteção ambiental, infraestrutura urbana e agrícola, infraestrutura logística, água e tratamento de esgoto, além de projetos de armazenagem. A liberação desses recursos foi assinada durante uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à ex-presidente Dilma Rousseff, ela que agora então é a presidente do Banco dos BRICS. O vice-presidente da República, ele está na China para uma missão comercial e foi então quando acabou tendo esse encontro com Dilma Rousseff e anunciando a liberação dos recursos. Esses 5 bilhões e 700 milhões de reais totais, então, já haviam sido anunciados por Dilma Rousseff no início de maio, logo depois das enchentes no sul do país. Desde aquela ocasião, a presidente do Banco dos BRICS garantiu que o banco foi flexível na alocação de recursos e não fez imposição de como o dinheiro deverá ser utilizado, mas a presidente do Banco dos BRICS enfatizou que o banco tem mecanismos para fazer o monitoramento dos projetos e garantir, então, a aplicação desse volume de recursos. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. E aí, Fábio Piperno, o que você acha do Banco do BRICS entrar nesse lance? Veja, há mais de 2 anos, o Brasil fez um pedido de financiamento para o Banco dos BRICS. Havia, inclusive, uma parte desses recursos já aprovado. Não sei por que isso não foi repassado ao Brasil. E agora, então, o que acontece? A Dilma pega aquilo que havia sido aprovado no passado, mais uma parte, e destina isso exclusivamente ao Rio Grande do Sul. Sim. Óbvio que o Brasil não tinha como naquele momento adivinhar que o Rio Grande do Sul teria que ser o destinatário, enfim, o destino disso. Agora, evidentemente, por conta de tudo que aconteceu, então aqueles créditos aprovados lá atrás estavam congelados, sei lá por quê, mas esses recursos agora, então, eles vão ser totalmente destinados ao Banco dos BRICS. É importante, frise, que não é uma doação, é um financiamento que isso vai ser pago, sabe-se lá quando, mas, enfim, o fato é que, pelo menos, os recursos agora chegam no momento em que o Rio Grande do Sul precisa e muito. O que você acha, Segre? Estou escrevendo para o Marcos Troijo. É? É. Porque na época ele mandou, inclusive, uma informação muito boa. Nós perdemos um fantástico presidente dos BRICS com Marcos Troijo. E ele comentou aqui do valor de 1,115 bilhões, 1 bilhão 115 milhões de dólares que o Banco Novo de Desenvolvimento vai destinar ao Rio Grande do Sul.
mais da metade, 620 milhões de dólares, vem de 4 projetos prospectados, elaborados e aprovados na gestão do Marcos Trujillo. O restante, 495 milhões, virá de 2 projetos que até o momento não consta nem sequer na página. Então está liberando dinheiro, primeiro que não foi aprovado e o outro que não consta. Nós vamos liberar o dinheiro. Ainda bem, o dinheiro não é nosso, segundo a Dilma Rousseff, então vamos liberar. Esse dinheiro, como muito bem mencionou o Pipeno, já estava aprovado na gestão anterior. Mandei a perguntar, se responder antes de tempo, poderíamos compartilhar. Por que não foi liberado? Foi a pergunta que fiz agora para o Marcos. Mas esses projetos que a Dilma fala que liberaram, não eram dela. E os 2 projetos de 495 milhões virá de 2 projetos que até o momento não constam no site do NDB. Naquele momento, o Brasil fez uma solicitação. Obviamente não era especificamente para o Rio Grande do Sul. Tudo bem. E agora, isso é remanejado. Mas já estavam aprovados. Aprovados. Já estavam aprovados. O secretário está questionando o fato de se falar que foi a própria Dilma quem liberou a verba para o Rio Grande do Sul. Na verdade, acabou sendo uma coincidência. Justamente no momento em que há um problema grave como esse no Rio Grande do Sul, provocado pela chuva, por alagamentos, etc., há um pedido ao Banco do BRICS com uma aprovação que já tinha sido feita e que agora há uma liberação. É isso, né, Segre? É isso. Exatamente isso. O que foi, Gani? Não, é exatamente isso. Ela está tentando capitalizar politicamente algo que não é dela. Agora... A liberação, sim. Agora. Por quê? O dinheiro não estava liberado. Bem. Na verdade, é como se ela tivesse ativado, né? Ela ativou o dispositivo, né? A grana estava lá, é como se tivesse, sei lá, havido uma reserva, e aí ela vai lá e fala, opa, agora sim a gente pode liberar, vai para o Rio Grande do Sul. Agora, de qualquer modo, eu acho que toda ajuda ela é válida ao Rio Grande do Sul, né? Todo financiamento à disposição. O que é importante deixar claro para a sociedade brasileira é que todo esse tipo de ajuda tem um custo. Essas taxas de juros abaixo de mercado, seja via BNDES, seja dos BRICS, que o Brasil também coloca dinheiro no banco dos BRICS, seja por meio de transferências do governo federal, todo mundo está pagando isso. E aí faz sentido a gente pagar isso porque está ocorrendo uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Mas isso mostra a importância da responsabilidade fiscal, porque a gente precisa ter a responsabilidade fiscal, Evandro, para justamente nessas horas, quando é necessário, aí sim ocorrer o aumento do gasto público, que é o aumento do gasto com o nosso dinheiro. Mas aí é uma causa justa. Então, em momentos onde não há tragédia, o governo tem que fazer caixa, tem que agir com responsabilidade fiscal, porque tragédias acontecem e aí sim o gasto é necessário. Ô Zé, teve uma situação agora momentânea que me chama a atenção relacionada ao que estamos falando aqui, né? Que é o fato de sempre haver uma discussão política e tirando o foco do que é principal, porque o principal é o dinheiro chegar ao Rio Grande do Sul. É o que essas famílias precisam. Se foi liberado por um, se foi liberado por outro, de onde que veio, isso não vai fazer diferença nenhuma para quem foi afetado lá no Rio Grande do Sul. Porque o que essas pessoas estão pensando nesse momento é em reconstrução de suas próprias vidas. Eu falo vidas porque envolve tudo, né? E não apenas os seus lares, mas tudo aquilo que está dentro e fora de seus lares. Então, acabou se tornando até comum, né? A gente normalizar a discussão em cima da questão política e tirar o foco do que realmente precisa e é necessário para esse povo, né? Dizem por aqui que pai feio não tem... Aliás, criança feia não tem pai, né? Criança bonita chove de pais. Então, na verdade, a Dilma liberou, mas já estava disponível, né, esse processo. Mas isso não faz muita diferença, porque esse dinheiro existe exatamente para isso, para emprestar. Só que, veja bem, existem vários casos na história da humanidade de países ou cidades que são arrasadas e são reconstruídas e ficam até melhor do que antes, exatamente por esta união e centralização de esforços e tal. A Alemanha pós-guerra é um grande exemplo, né, de desenvolvimento exatamente diante de uma concentração de esforços. E o Rio Grande do Sul, ele está aumentando a dívida de uma maneira muito cruel, porque vai deixar de pagar por 36 meses, mas esse dinheiro vai ter que ser pago.
o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e um pouco São Paulo também. São Paulo deve muito, mas o PIB de São Paulo é maior. Já estão em dificuldades com esses juros. Isso porque lá atrás foi negociado aí uma readequação da dívida e empurraram para os próximos governantes. Eu estou preocupado aí com esse dinheiro, vai ter que ser, num determinado momento, vai ter que ser pago. A dívida do Rio Grande do Sul não foi perdoada e nem deveria. Ela apenas foi postergada por 36 meses sem pagar a parcela da dívida. Mas o Rio Grande do Sul vai ficar super endividado com mais essa dívida. Isso não é dinheiro de graça, né? Vai ficar endividado mais uma vez. E cai no que eu acho que foi o Alan que falou, né? De que o rigor fiscal deve ser perseguido de uma maneira muito forte, porque se houver a necessidade, recorrer ao empréstimo. Agora, veja bem, o Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar os empréstimos atuais, contrata mais empréstimo e joga para frente prestações da dívida. Quer dizer, está marcando aí um futuro muito perigoso. Fala, Segré. Eu verifiquei, não tenho ainda informação do ex-presidente do Banco dos BRICS, mas quando o Estado brasileiro contrai um financiamento internacional através do Banco dos BRICS, precisa que o Tesouro Nacional seja o garantidor desses financiamentos, salvo para o Banco do Brasil, que é uma das poucas entidades com crédito junto às agências de classificação de risco que não tem necessidade da garantia do Tesouro Nacional. E esses projetos que já foram divulgados, como que vamos doar, vamos dar o dinheiro e tal, tem que ser aprovado pelo Senado. Bom. Eu quero aproveitar que a gente está falando também do Rio Grande do Sul para trazer uma questão relacionada ao BNDES, que abre hoje o posto avançado em Porto Alegre para operar a linha de crédito de 15 bilhões de reais que o banco disponibilizou para apoiar empresas do Rio Grande do Sul. Essa linha de crédito ainda aguarda a resolução do Conselho Monetário Nacional para ser usada, mas há uma expectativa de que isso aconteça ainda nesta semana. E esse crédito seria voltado para empresários independentemente do porte que eles ocupem hoje ou do porte que eles tenham hoje. O que você acha de mais esse incentivo? A gente já falou daquilo que vai para o BRICS, mas agora uma linha de crédito de 15 bilhões voltada exatamente para os empresários daquela região, Segré. Isso é o que tem que fazer o BNDES. Está perfeito. Perfeito. Em lugar de dar dinheiro para amigos do poder que não precisam desses recursos com taxas subsidiadas, esse sim é um bom exemplo. E está de parabéns, o BNDES fazendo isso é o que o banco precisa fazer. Atender as pessoas, nesse caso do Rio Grande do Sul, com taxas subsidiadas, que muitas vezes esses recursos são passados para empresas para comprar outras companhias. E não teria a possibilidade de comprar uma empresa pequena. Está maravilhoso, parabéns. Eu vi que você concorda bastante, Gani. Por quê? Qual que é, de fato, a utilidade do BNDES hoje para o país e que, de alguma forma, na crítica de vocês, foi desvirtuada? Exatamente. Quando criou-se o BNDES lá atrás, qual que era a ideia? Bom, vamos criar aqui um banco estatal para fornecer crédito para o pequeno empresário que tem dificuldade em tomar crédito perante o banco. Então, com taxas muito elevadas, ou vai ter restrição de capital, não vai conseguir tomar crédito no volume que ele quer. Então, vamos colocar aqui o BNDES para fazer esse papel. A ideia não é de todo ruim. O problema é que, na prática, o BNDES ele foi se tornando tão grande, que 80% da carteira de crédito do BNDES é justamente para aquelas empresas que não precisam do BNDES, que tem poder de barganha com os grandes bancos. Mas são essas empresas com lobby em Brasília, com bons advogados, bons consultores, que têm acesso ao BNDES. Então o BNDES ele deveria ser utilizado, perfeito aí o que o Segré trouxe, para momentos como esse, ou para ajudar aquele pequeno empresário que tem restrições de capital e não para ajudar os amigos do rei ou para dinheiro para Cuba, financiamento em Cuba ou Venezuela. Então foi desvirtuado toda a função do BNDES hoje. Fala, Piperno. Ele é um banco de desenvolvimento social, né? Conforme aponta o seu próprio nome. Então, está mais do que correto isso. Eu acho que tem que realmente... Até porque o BNDES libera tanto dinheiro aí na forma de subsídio, de vantagem para tanta gente, né? E aí do dia que o BNDES parar de fazer isso, aí ele cai. Ele cai e talvez a República caia junto, porque o Congresso não vai concordar com isso jamais, porque todo mundo tem lobby lá no Congresso, vide o que está acontecendo agora na reforma tributária. Então, nesse sentido, ele está mais do que correto. O que você acha, Zé?
Olha, o BNDES é uma grande ideia, né, de financiar exatamente o desenvolvimento do país. E por incrível que pareça, juros subsidiados e mesmo assim o BNDES tem lucro, né? Tem prejuízos e tal, com inadimplentes. Por exemplo, eu não acredito que Venezuela, Cuba e África do Sul vão pagar dívidas do Brasil. O grande raciocínio, não estou defendendo, estou dizendo o raciocínio, é de que, na verdade, o BNDES financiava as empresas nacionais, as grandes construtoras, que a gente tinha orgulho delas, de ter tecnologia avançada de perfuração de túnel, de construção de pontes e tal. Depois a gente vê que isso era tudo fraude, era dinheiro do BNDES, superfaturava e o dinheiro voltava para o Brasil. Mas, enfim, o BNDES, por exemplo, ele financia a Embraer. Muita gente critica, o empresário não sei quem, pegou dinheiro do BNDES. É obrigatório. A Embraer tem o BNDES como monopolista no financiamento. Sem o BNDES, a Embraer não montaria um avião, que é muito caro, né? E o BNDES financia, mas não é para facilitar a vida do empresário rico que compra um jatinho, mas para facilitar e viabilizar a vida da Embraer, que é uma grande empresa, né, do Brasil, uma das maiores, terceira maior do mundo. Então é assim mesmo que funciona. O dinheiro do BNDES é para ser emprestado.